A mentalidade positiva é, sem dúvidas, a base sobre a qual todo sucesso se constrói. Ela não é um conceito abstrato ou uma ideia bonita para postar nas redes sociais. Ela é uma decisão consciente que você toma diariamente, mesmo quando tudo parece estar contra você. Imagine sua mente como um terreno fértil, onde os pensamentos são sementes. Se você planta medo, dúvida e negatividade, inevitavelmente colherá estagnação, insegurança e fracasso. Mas se você planta otimismo, crença, confiança e possibilidade, esse terreno começa a florescer com oportunidades, crescimento e realizações. A mentalidade positiva não significa ignorar os problemas ou fingir que está tudo bem o tempo todo. Ela significa olhar para os problemas com uma postura diferente, com a convicção de que tudo é uma fase transitória e que você é maior que qualquer desafio. É entender que o que acontece fora só te afeta se você permitir que te afete dentro. Ao assumir essa postura, você começa a perceber que sua realidade externa começa a se moldar exatamente de acordo com a força dos seus pensamentos internos. Você começa a atrair pessoas, circunstâncias e situações alinhadas com essa nova frequência. E, de forma natural, oportunidades que antes pareciam invisíveis surgem no seu caminho, simplesmente porque agora você está apto a enxergar. Cultivar essa mentalidade é como acender uma luz no meio da escuridão. Enquanto muitos estão focados no que falta, no que não deu certo, no que pode dar errado, você escolhe focar no que pode ser feito, no que você tem de melhor e nas infinitas possibilidades que a vida oferece. E é nesse exato ponto que você começa a perceber que o sucesso não é obra do acaso. É resultado de uma mente treinada, focada e alinhada com a vitória. A escolha entre a mentalidade de abundância e a mentalidade de escassez é, sem dúvida, uma das decisões mais determinantes que qualquer pessoa pode tomar na vida. Quem escolhe viver na frequência da abundância entende que o mundo está repleto de oportunidades, de possibilidades infinitas, de portas que podem se abrir a qualquer instante. Essa pessoa não se deixa limitar pelas circunstâncias, pelo passado ou pelas dificuldades momentâneas. Ela entende que tudo o que deseja já existe em algum lugar e que sua missão é apenas se alinhar energeticamente, mentalmente e emocionalmente com aquilo que quer atrair. Por outro lado, quem escolhe a mentalidade de escassez vive constantemente em estado de alerta, medo e insegurança. Acredita que não há o suficiente, que as oportunidades são poucas, que o sucesso é privilégio de poucos e que, para um ganhar, outro precisa necessariamente perder. Esse tipo de pensamento não só bloqueia o fluxo natural da prosperidade, como também fecha os olhos para as possibilidades que estão bem à sua frente. Quem vive na escassez está sempre esperando o pior, sempre achando que algo ruim vai acontecer, e essa expectativa se transforma, inevitavelmente, na sua realidade. Já quem vive na abundância compreende que o universo é expansivo, que quanto mais você cresce, mais espaço você cria para que outros também cresçam, que quanto mais você compartilha, mais você recebe, que quanto mais acredita que é possível, mais provas a vida traz de que isso é verdade. E essa é uma escolha que você faz todos os dias. Ou você se alimenta de pensamentos que te limitam, te prendem e te mantêm pequeno, ou você se nutre de pensamentos que te expandem, te libertam e te levam a viver uma vida muito além do que você sequer imaginava ser possível. O poder de transformar desafios em degraus é, sem dúvida, uma das maiores habilidades que uma mente verdadeiramente vencedora pode desenvolver. A vida nunca será uma linha reta, livre de obstáculos, e quem espera um caminho fácil está fadado à frustração. Mas existe uma diferença brutal entre quem olha para um problema e enxerga um muro intransponível e quem olha para o mesmo problema e enxerga um degrau, uma oportunidade disfarçada, um convite ao crescimento. Cada desafio que surge não aparece para te destruir, aparece para te moldar,
te fortalecer e te preparar para o próximo nível da sua vida. A mentalidade comum pergunta: por que isso está acontecendo comigo? A mentalidade de crescimento, a mentalidade de abundância pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Como eu posso me tornar maior do que esse problema? E é exatamente aqui que muitos ficam para trás, enquanto poucos avançam. Porque o problema não é o problema. O problema é a forma como você escolhe olhar para ele. Quando você entende que cada obstáculo é uma espécie de treinamento secreto da vida, você muda completamente a sua relação com as dificuldades. Elas deixam de ser inimigas e passam a ser aliadas no seu desenvolvimento. É nesse momento que você para de fugir dos desafios e começa a encará-los de frente, sabendo que cada superação te deixa mais forte, mais sábio e mais preparado para conquistar aquilo que deseja. O que hoje parece difícil, amanhã se torna parte da sua história de superação. E quando você olha para trás, percebe que tudo aquilo que um dia te assustou foi exatamente o que te fez crescer, amadurecer e se tornar alguém impossível de ser parado. A mentalidade funciona como um verdadeiro imã que atrai para a sua vida exatamente aquilo que você acredita e projeta internamente. Quando você escolhe conscientemente pensar de forma positiva, alinhada com a abundância, com o crescimento e com a superação, você começa a perceber uma mudança real e concreta nas circunstâncias à sua volta. Não é mágica, é frequência, é vibração, é ciência aplicada à mente. A sua energia, os seus pensamentos e as suas crenças emitem sinais constantes, como se você estivesse o tempo todo sintonizando uma estação de rádio. Se você sintoniza na frequência do medo, da dúvida, da escassez, é exatamente isso que você começa a atrair. Mais motivos para sentir medo, mais situações que alimentam a dúvida e mais experiências que reforçam a sensação de escassez. Mas quando você escolhe sintonizar na frequência da confiança, da solução, da coragem e da abundância, sua mente se abre, sua percepção se expande e você começa a identificar oportunidades que sempre estiveram ali, mas que antes você simplesmente não conseguia enxergar. Isso acontece porque sua mente só reconhece aquilo para o qual ela está programada. É como se você ajustasse um filtro, e a partir desse momento, tudo que não está alinhado com esse filtro some do seu campo de visão, enquanto tudo que fortalece essa nova mentalidade começa a aparecer. Pessoas certas chegam, portas se abrem, ideias surgem. E aquilo que parecia improvável se torna possível. E quanto mais você alimenta esse ciclo, mais forte ele se torna. É a prova viva de que aquilo que você emana, você atrai. Você não é vítima do mundo. Você é co-criador da sua realidade. O pessimismo é, sem dúvida, um dos venenos mais letais e silenciosos que uma mente pode carregar. Ele não grita, não chega batendo na porta. Ele se instala aos poucos, sorrateiramente, através de pensamentos sutis, de dúvidas recorrentes de frases como "e se der errado?", "acho que não é para mim", "isso é difícil demais", até que, sem perceber, você se encontra paralisado, estagnado, bloqueado, assistindo a vida passar enquanto os sonhos se tornam cada vez mais distantes. O pior do pessimismo não é apenas o que ele te impede de fazer, mas o que ele te faz acreditar, que não vale a pena tentar, que não vai dar certo, que o fracasso é inevitável. E essa crença se transforma em realidade. Porque uma mente contaminada pelo pessimismo perde completamente a capacidade de enxergar soluções, perde clareza, perde energia, perde força. O pessimismo cria uma espécie de neblina mental que te impede de ver as oportunidades que estão bem diante dos seus olhos. E, diferente do que muitos pensam, não é o mundo externo que bloqueia seus resultados. São esses pensamentos silenciosos que você permite morar na sua cabeça. A boa notícia é que, assim como o pessimismo é aprendido, ele também pode ser desaprendido.
E a partir do momento que você escolhe conscientemente romper com esse ciclo, começa a perceber que o mundo não mudou, mas a forma como você olha, para ele sim. E essa mudança interna é tão poderosa que começa, quase que imediatamente, a se refletir em todas as áreas da sua vida. Porque o que te limita nunca foi a falta de recursos, mas sim a falta de uma mentalidade limpa, livre, fortalecida e focada em possibilidades. A autoconfiança é, sem dúvida, o combustível que impulsiona qualquer pessoa na direção dos seus maiores sonhos. Sem ela, até as melhores oportunidades passam despercebidas. Os melhores projetos ficam engavetados e as ideias mais brilhantes jamais saem do papel. A autoconfiança não é um presente que você recebe. Ela é construída, alimentada e fortalecida a cada dia, através das escolhas que você faz, das decisões que toma e, principalmente, da forma como conversa consigo mesmo. Quando você acredita verdadeiramente em sua capacidade de realizar, algo muda dentro de você. Sua postura muda, seu olhar muda, sua voz muda. E mais importante, suas ações começam a refletir essa convicção inabalável. O mundo percebe, as pessoas percebem, e, consequentemente, as portas começam a se abrir. Porque ninguém segue alguém inseguro, ninguém aposta em quem não acredita nem em si próprio. A autoconfiança é magnética. Ela atrai oportunidades, aliados, recursos e soluções. E mais do que isso, ela te dá força para continuar quando nada parece dar certo. Quando as circunstâncias externas tentam te derrubar. Quando o mundo te diz que não dá. É nessa hora que quem tem autoconfiança se levanta, se ajusta, respira fundo e diz para si mesmo: eu vou fazer dar certo. Eu sou maior que qualquer desafio. E, inevitavelmente, faz. Porque quando você age como se nada pudesse dar errado, você começa a perceber que, na verdade, a única coisa que poderia te parar era você mesmo. E agora nem isso te segura mais. O impacto do ambiente na sua vida é infinitamente maior do que a maioria das pessoas imagina. Você é, em grande parte, reflexo do meio onde escolhe estar, das conversas que alimenta, das pessoas com quem convive e das energias que permite circular à sua volta. É praticamente impossível manter uma mentalidade vencedora, abundante e positiva se você está cercado de pessoas negativas, derrotistas, que reclamam de tudo, que vivem apontando problemas, criticando quem tenta e zombando de quem sonha. Esse tipo de ambiente não só suga sua energia, como também mina, pouco a pouco, sua confiança, sua motivação e sua capacidade de agir. Por outro lado, quando você escolhe se cercar de pessoas que vibram na frequência do crescimento, da abundância, da superação e da realização, algo extraordinário acontece. Você começa a se elevar quase que naturalmente. As conversas mudam, os temas mudam, as ideias se expandem. E, sem perceber, você começa a pensar maior, a acreditar mais e a sonhar mais alto. Seu ambiente começa a te puxar para cima. E isso não se limita às pessoas, mas também aos conteúdos que você consome, aos livros que lê, aos vídeos que assiste, às músicas que ouve, aos lugares onde você escolhe estar. Tudo, absolutamente tudo, exerce influência sobre sua mente. E se você não escolhe conscientemente o seu ambiente, ele te escolhe. E na maioria das vezes, te puxa para um lugar onde você nunca quis estar. Por isso, a partir do momento que você entende esse princípio, você se torna implacável na seleção do que e de quem você permite fazer parte da sua vida. Porque você entende que seu ambiente é um dos maiores determinantes do seu destino. A visualização criativa é uma das ferramentas mais poderosas que um ser humano pode utilizar para moldar sua própria realidade. Ela não é apenas um exercício mental, é um verdadeiro processo de reprogramação da sua mente subconsciente, capaz de transformar pensamentos em ações, ações em resultados e resultados em uma nova realidade. Quando você se permite,
Intencionalmente visualizar seus objetivos como se já estivessem realizados, você está, na prática, enviando um comando claro para sua mente. É isso que eu quero. É isso que eu sou. É isso que eu estou construindo. E esse comando não fica apenas no campo das ideias. Sua mente começa a trabalhar ativamente para encontrar meios, caminhos, pessoas, oportunidades e recursos que alinhem o mundo externo com essa visão interna. E não se trata apenas de imaginar o resultado final, mas de se permitir sentir, profundamente, as emoções associadas à conquista. Como você se sente quando já tem aquilo que deseja? O que você vê? O que você ouve? Quem está ao seu redor? Quanto mais detalhes você adiciona à sua visualização, mais forte e mais real ela se torna para sua mente. E aqui está o ponto-chave. O cérebro não distingue o que é realidade do que é intensamente imaginado. Então, se você treina sua mente a viver no estado emocional da realização, ela começa a acreditar que isso já é parte da sua vida. E como consequência, você age, pensa, decide e se comporta como quem já está no caminho certo, como quem já venceu. E é exatamente aí que os resultados começam a aparecer de forma surpreendente, quase mágica, mas na verdade, profundamente científica. Porque sua mente, quando programada corretamente, se torna sua maior aliada na construção da vida que você sempre desejou. Ter clareza de metas é como instalar um GPS na sua jornada rumo ao sucesso. Sem metas bem definidas, você se torna alguém que caminha sem direção, que se perde facilmente nas distrações, nos desafios e nas opiniões alheias. E o preço disso é alto. Frustração, sensação de estagnação e aquela dolorosa percepção de que o tempo está passando e nada muda. A clareza não é um luxo, é uma necessidade vital. Quando você define exatamente o que quer, quando quer, como quer e por que quer, sua mente sai do modo confuso e entra no modo execução. As dúvidas diminuem, as distrações perdem força e sua energia se concentra onde realmente importa, na realização dos seus objetivos. E aqui está um dos grandes segredos que poucos sabem. A clareza tem um poder magnético. Quando você tem uma visão nítida do que deseja, parece que o universo começa a conspirar a seu favor. As pessoas certas cruzam seu caminho, as oportunidades aparecem, as portas começam a se abrir. E tudo isso não é coincidência, é foco, é alinhamento, é energia direcionada. E não basta ter metas vagas como quero ser bem-sucedido ou quero ganhar mais dinheiro. Isso é insuficiente. É necessário especificar quanto dinheiro, até quando, fazendo o quê, com qual impacto. Essa especificidade transforma sonhos em projetos, projetos em ações e ações em resultados palpáveis. E mais, quando você visualiza suas metas diariamente, sente como se elas já fossem reais e toma decisões alinhadas com esse futuro desejado, você entra num estado de flow, onde trabalhar, se esforçar e persistir deixam de ser um peso e passam a ser parte natural da sua jornada de crescimento e evolução. A persistência é, sem dúvida, o ingrediente que separa os sonhadores dos realizadores. Ela é a força invisível que te mantém em movimento quando tudo parece estar desmoronando, quando as coisas não saem como planejado, quando as portas se fecham, quando os nãos se acumulam e o mundo inteiro parece te dizer para desistir. É nesse exato momento que surge a diferença entre quem para e quem cresce. Quem entende o poder da persistência sabe que os obstáculos não são sinais para desistir, mas testes da vida para saber o quanto você realmente deseja aquilo que diz querer. Porque a verdade é simples e brutal. Quem persiste, inevitavelmente, vence. Não importa quanto tempo leve, não importa quantas vezes precise se levantar, não importa quantas pessoas desacreditem. A persistência constrói um tipo de força que não pode ser comprada, ensinada ou emprestada. Ela só pode ser desenvolvida na prática, no campo de batalha, na vida real,
onde você escolhe todos os dias não se entregar, não se render e não abrir mão daquilo que faz seu coração vibrar. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. O fracasso só é definitivo para quem desiste. Para quem persiste, todo fracasso é provisório, todo obstáculo é temporário. Todo não é apenas mais um passo na direção do sim. A persistência é o que transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. É o que constrói histórias de sucesso. É o que molda legados. E quanto mais você persiste, mais você se fortalece, mais a vida entende que você está comprometido e começa a te recompensar de formas que você jamais imaginou serem possíveis. O poder da flexibilidade na jornada é uma das maiores características das mentes realmente bem-sucedidas. Persistir não significa bater na mesma porta infinitamente até que ela se quebre, mas sim entender que, se aquela porta não abre, talvez o caminho seja pela janela, por uma escada lateral ou até construindo uma nova porta. A rigidez mental é muitas vezes inimiga do progresso. Quem acredita que só existe um único caminho, uma única estratégia ou uma única maneira de fazer as coisas, se frustra, se esgota e, na maioria das vezes, desiste no meio do caminho. Por outro lado, quem desenvolve flexibilidade entende que os obstáculos não são paredes intransponíveis, mas sim sinalizadores inteligentes que estão dizendo: ei, ajuste sua rota, mude sua estratégia, refine seu plano, mas não desista do destino. A flexibilidade permite que você se adapte, se reinvente e encontre soluções que talvez nem imaginava no início da jornada. E muitas vezes, é justamente quando você muda o ângulo de visão que surgem as melhores ideias, as conexões inesperadas e os atalhos que aceleram o seu progresso. É ter a sabedoria de entender que o objetivo é inegociável, mas o caminho pode, e muitas vezes deve, ser ajustado quantas vezes forem necessárias. Grandes empreendedores, grandes líderes, grandes vencedores não chegaram onde chegaram, seguindo uma linha reta. Eles dobraram, recuaram, avançaram por outros lados, reinventaram suas estratégias, mas nunca, jamais, perderam de vista o que queriam conquistar. A flexibilidade, quando combinada com a persistência, se transforma numa arma quase invencível, capaz de te levar a qualquer lugar que você realmente decidir alcançar. Quando você une todos esses elementos, mentalidade positiva, autoconfiança, clareza de metas, visualização criativa, persistência e flexibilidade, algo extraordinário acontece. Você cria uma sinergia tão poderosa que se torna praticamente impossível não alcançar os resultados que deseja. É como se cada um desses pilares se alimentasse e fortalecesse mutuamente, criando um ciclo de crescimento exponencial. A mentalidade positiva te mantém firme, focado no que pode dar certo. A autoconfiança te dá coragem para agir, decidir e se posicionar. A clareza de metas direciona sua energia para o que realmente importa, evitando que você se perca no caminho. A visualização criativa mantém sua mente conectada com o futuro que você quer construir, fazendo com que você haja como se ele já fosse real. A persistência garante que você continue, mesmo quando os ventos estão contrários, e a flexibilidade permite que você ajuste suas velas sempre que necessário, sem jamais perder o rumo. Esse conjunto, essa sinergia, cria uma vibração tão poderosa que começa, inevitavelmente, a atrair as circunstâncias, as pessoas, as oportunidades e os recursos necessários para materializar seus sonhos. É como se o universo inteiro começasse a conspirar a seu favor, simplesmente porque você está, de fato, alinhado com aquilo que deseja. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. Não existe sorte. Existe preparação, foco, disciplina, alinhamento mental e, principalmente, decisão. Decisão de não mais aceitar viver uma vida pequena, limitada, guiada pelo medo ou pela dúvida.
A partir do momento em que você escolhe viver alinhado com essa mentalidade, você se torna imparável e, inevitavelmente, sua vida se torna um reflexo dessa decisão inabalável de não aceitar menos do que você sabe que é capaz de conquistar. Agora que você entende com absoluta clareza o poder que uma mentalidade positiva tem para transformar sua vida, não dá mais para simplesmente ignorar isso, não é mesmo? Chega de viver no piloto automático, permitindo que os pensamentos negativos, as dúvidas, os medos e as circunstâncias determinem quem você é e até onde você pode chegar. A partir de hoje, você tem uma escolha, e essa escolha vai definir absolutamente tudo no seu futuro. Ou você continua sendo refém das suas crenças limitantes, dos seus velhos padrões e das desculpas que você sempre contou para si mesmo. Ou você decide agora assumir o controle total da sua vida. Decide treinar sua mente, cultivar sua autoconfiança, alimentar seus sonhos com clareza, visualizar seus objetivos como já realizados e, acima de tudo, se comprometer com uma persistência inabalável, flexível, inteligente, capaz de te conduzir exatamente para o destino que você deseja. Nada, absolutamente nada, poderá te parar quando você estiver verdadeiramente alinhado com essa frequência. O mundo não vai te entregar nada de mãos beijadas, mas ele vai te devolver exatamente aquilo que você decide acreditar, pensar e fazer. Então me responde: você vai continuar esperando o momento certo? Ou vai criar o momento certo? A decisão é só sua. E se esse conteúdo fez sentido para você, se ele despertou algo aí dentro, não guarda isso só para você. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu like, comenta aqui embaixo o que mais fez sentido para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui você vai encontrar, todos os dias, as ferramentas, os insights e a motivação que você precisa para viver a vida grandiosa que você merece viver. Bora juntos, porque daqui para frente é para cima e para frente.